Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento, mas acredito que possa ser proveitoso para você, tá bom? Por que mataram Jesus? Por inveja ou por medo? Por quê? Claro que tem outros fatores, claro que a respeito dele estava escrito nos profetas, nas leis e nos salmos. Mas eu quero te mostrar algo interessante que eu achei aqui em João, que está escrito em João, capítulo 11, do versículo 45 ao 57. Olha o que apavoravam os fariseus, o que apavorava o sumo sacerdote naqueles dias. O plano para matar Jesus, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. 46. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Aqui estava falando da ressurreição de Lázaro, daquele milagre lá. Sabe-se se ele estava morto, ressuscitou, ou se foi um coma, um desmaio, algo que naquela época a medicina não existia para constatar que caso foi. Quanto à ressurreição, segundo outros escritos, não houve essa ressurreição. O primeiro a ser ressuscitado foi Cristo, e Paulo fala em 1 Coríntios 15, 23, e depois os que, na volta dele, os que fossem dele. Então, ninguém falou a respeito de Lázaro, né? 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos esperando, uma vez que este homem opera muitos milagres, muitos sinais? Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos esperando? O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Olha o medo que eles tinham de Jesus. Olha o receio, olha a preocupação que eles estavam vendo. Apareceu alguém falando que era o Messias, falando que era o Filho de Deus, falando que era um ungido, falando que era esse, que era esse, que era aquele. Falando que veio para a nação de Israel, veio para os judeus. E o medo deles era isso. Jesus começou a fazer prodígios, milagres e maravilhas. E aqui nessa época, nessa ocasião, se foi uma ressurreição de Lázaro ou se foi um coma que Lázaro estava e Jesus tirou ele, porque Jesus disse que Lázaro estava adormecido, né? Se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então aqui estava o pânico, o medo deles, de Jesus doutrinar, de Jesus arrebanhar a maior parte ali e tomar o poder do sumo sacerdote e tomar o poder daqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. É isso mesmo, como está lá em capítulo 23 de Mateus, né? Aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés, eles se achavam deuses, eles se achavam o suprassumo, eles se achavam a última bala do pacote. Acima deles não tinha ninguém. Eles é que davam as ordens, eles é quem tinham Deus. Assim eram os judeus, assim era o farisaísmo. A mentalidade farisaica era isto. Versículo 49 de João 11. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então aqui o sumo sacerdote estava falando, melhor que Jesus morra, melhor que Jesus seja sentenciado. Porque na visão dele, Jesus estaria morrendo pela nação de Israel. Era melhor Jesus morrer, era melhor Jesus ser oferecido como boi de piranha do que toda a nação de Israel. Está pegando a visão deles? 51. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação.
Então aqui João estava declarando, ou o escritor, quem escreveu isso aqui, estava declarando que Caifás não falou aquilo para enaltecer Jesus, não para, como fala, demonstrar a soberania de Jesus, não. Ele só falou isso por causa de uma profecia. Ele estava profetizando. Deus estava falando através da boca dele que Jesus seria oferecido como libação para toda a nação de Israel. Então aqui ele profetizou que era melhor um homem só ser oferecido do que toda a nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. 53. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Voltando aqui, em nosso tema desse vídeo, por que mataram Jesus? Por inveja ou por medo? Aqui mostrou-se que era por medo, por pânico de Jesus arrebanhar uma grande parte do povo dos israelitas e se voltarem e se revoltarem contra o farisaísmo, contra o judaísmo. E aí os sumos sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos iriam perder o seu poderio. Aqui medo, mas e a inveja? E a outra situação? E o mandamento de Moisés, como está lá em Deuteronômio 13? Deuteronômio 13, do versículo 1 ao 5. Porque o medo deles não foi que Jesus começou a fazer muitos milagres e sinais no meio do povo? Quando você vai ler em Deuteronômio 13, do versículo 1 ao 5, contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que falou este, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. 4. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então aqui a pergunta do nosso pequeno vídeo. Por que mataram Jesus? Por inveja ou por medo? Aqui eles usaram a lei de Moisés. Se aparecesse alguém profetizando, fazendo milagres, sinais e prodígios em nome de outro Deus, deveria ser morto. Foi um mandamento de Moisés. E já quando eles viram, veio a situação do medo deles perderem as suas autoridades, de perderem a sua mão forte. Você entende? De ter Jesus como uma pessoa que iria frear os absurdos do Sinédrio, frear os atropelos, os dardos inflamados dos seguidores de Moisés. Então, dentre vários motivos, 2 motivos muito fortes que levaram à morte dele, de Jesus. O primeiro grande foi porque estava profetizado dele. O segundo foi o medo, que ele começou a fazer sinais, milagres, prodígios, maravilhas, e isso causou pânico nos seguidores de Moisés. E o terceiro, a situação de que foi falado na lei, se aparecer um sonhador, um profeta, alguém aí começar a fazer sinais, prodígios, maravilhas, não sigam ele, trate de o matarem. Então esses foram alguns pontos que levaram os judeus, os satanases, os opositores, os acusadores, a entregar na bandeja Jesus de Nazaré
Filho do Homem ou Yeshua, aí é o nome que você bem quiser. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem, essa pequena reflexão, e aí você faça a leitura, tire suas dúvidas. Se foi útil, não esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um beijo no coração, um abraço, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.